Como será que vem sendo ser professor em um período de pandemia mundial, principalmente aqui no Brasil? Então, pessoal, eu reuni vocês aqui hoje porque a gente tem que tomar uma decisão, né? Faz um mês que a gente decretou essas férias antecipadas. A gente não pode negar que esses professores estão em casa sem fazer nada. Não é certo, não. Eles têm que fazer alguma coisa. Então, eu tava pensando aqui, a gente podia botar eles, né, pra dar umas atividades, só por enquanto, né? Pra eles se virarem em casa, né? Porque tem que fazer alguma coisa. Tá ganhando dinheiro pra quê? Né? Eu não acho certo, né? Tá ganhando, tá sendo paguinha, tem que fazer alguma coisa. Pode entrar, eu acabei de chegar, meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. Olá pessoal, estamos de volta em mais um vídeo aqui do quadro Sala dos Professores. E antes de começar, nunca é demais pedir a sua contribuição, comentando, curtindo e principalmente compartilhando nossos vídeos para que a gente alcance um público maior, né? Claro que se você achar que é necessário, tá bom? Conto com sua ajuda para que a gente possa chegar mais longe cada dia. Quem é inscrito aqui no canal sabe que lá no mês de abril eu fiz um vídeo sobre a saúde mental dos professores. E naquele contexto, a gente estava próximo do primeiro mês de pandemia. E de longe, eu nunca imaginei que a gente chegaria ao mês de agosto, ainda nesse isolamento social. Eu confesso que naquela época, eu tinha a impressão de que esse isolamento social, ele não iria demorar tanto tempo e a gente estaria com nossas atividades escolares de volta até em junho. Doce ilusão, né? Gostaria muito, porque eu sinto muita falta da minha rotina enquanto professor na escola. E, né, pelo que a gente percebe, as atividades escolares, elas vão ser uma das últimas a voltarem por razões óbvias. E lá naquele vídeo sobre saúde mental dos professores, eu coloquei inúmeras questões altamente preocupantes sobre o contexto de nós professores enquanto categoria que está vulnerável a inúmeras questões de doenças mentais e psicológicas. E agora, há 5 meses, eu não vou nem dar meu testemunho aqui, né? A saúde mental dos profissionais de educação, principalmente dos professores, é algo que eu preciso conversar com vocês e, inclusive, promover essa discussão aqui no canal, porque eu venho sentindo na pele, né, o peso dessas demandas que surgiram e eu não sou o único. A primeira coisa que a gente não pode negar é o quão desafiante vem sendo essa mudança de ensino presencial para ensino remoto. Vem sendo extremamente desafiante dar conta de uma modalidade que em nenhum momento a gente pensou que iria precisar para dar conta das demandas escolares. Vale lembrar que nós, enquanto professores, naturalmente, temos algumas demandas como pesquisar, estudar, planejar e pensar na avaliação. Essas são demandas que a gente tem na realidade presencial da escola. Porém, com a entrada do ensino remoto, outras demandas além dessas, elas surgem em nosso contexto. Dentre elas, a gente vai ter dar assistência aos estudantes nas plataformas de ensino como Google Classroom. Em alguns casos tem estados, municípios e redes que estão usando o próprio WhatsApp para isso. A gente vem tendo que repensar quais as abordagens que a gente vai adotar nesse período. Em muitos casos, alguns professores estão gravando vídeos e só para lembrar, né? A dinâmica de gravar vídeo não é só ligar e vai no contínuo sem edição. Não. Gravar requer ler e estudar sobre iluminação, sobre técnicas de gravação, formatos, né? Eu sei que em alguns casos, principalmente na rede privada, muitos professores viraram youtubers, como eu, né? Que tiveram que do dia pra noite aprender sobre técnicas de iluminação, quais são os melhores formatos para gravar, enfim. E em alguns casos, quando a gente não tem essa realidade de estar gravando vídeos,
a gente tem a de estar presente ao vivo, ou até mesmo as duas, a gravar e estar disponível ao vivo. E só para lembrar, isso é tudo dentro da nossa casa, com nossa realidade exposta, com gato aparecendo na live, gente passando de toalha por trás, porque a gente tá em casa. A gente não tava pronto para isso. E sem falar, né, de que nesse formato de educação, né, de ensino, a gente vai ter que semanalmente, pelo menos no meu caso, a gente tem a demanda de entrega de planos para as nossas coordenações e muitas vezes diretrizes que elas mudam do dia para a noite e a gente tem que dar conta dessas demandas. E com base nesse breve apanhado que eu trouxe para vocês, não dá para negar que a nossa carga horária de trabalho prático ela aumentou exponencialmente. E por mais que muita gente pense, principalmente muita gente da parte executiva que faz educação, mas tá em casa? Não é bem assim, né? A gente tá em casa, mas estar em casa implica também que a gente também tem demandas domiciliares de cuidar da casa e até mesmo cuidar de pessoas que moram conosco. E não somos máquinas. Estar em casa não significa dizer que a gente está à plena disposição de trabalhar e dar conta de tudo que cai no nosso colo, principalmente quando cai a qualquer momento do dia, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E é assustador o quão desafiante isso se tornou, né? Dar conta das demandas profissionais e das demandas domésticas. Nesses últimos dias eu conversei com algumas pessoas, alguns amigos que também são professores, algumas amigas que são professoras, troquei algumas informações e, claro, eu fui atrás de pesquisas. E durante esse período de pandemia, inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas. Inclusive, eu vou trazer algumas das pesquisas que eu encontrei para vocês. E a primeira dessas pesquisas, de título A Situação dos Professores no Brasil durante a pandemia, ela foi realizada pelo site Nova Escola, com 9.500 professores, lá no comecinho de junho, término de maio. Essa pesquisa traz alguns indicadores interessantes a gente refletir até mesmo como vai ser esse futuro da retomada às aulas. E nessa pesquisa, 57,6% dos diretores de escolas públicas e particulares reconhecem que as equipes elas não estão prontas para o retorno às aulas. E as razões apontadas na pesquisa são desde as questões de como as escolas estão enquanto infraestrutura, até mesmo a defasagem que foi aberta nesse período da educação remota entre os estudantes, uma vez que nem todos estão tendo acesso, e principalmente dos impactos emocionais que essa pandemia colocou nas pessoas, porque sem sombra de dúvidas, estar em casa esse tempo todo mexeu muito com o emocional de todo mundo e vem mexendo ainda. E claro, como é uma pesquisa realizada tanto com a rede privada quanto a rede pública, a gente vai ter que a adesão nessas duas redes ela é bem diferente, né? Ao passo que na rede privada, 59% dos professores relatam que a maioria dos estudantes estão participando. E quando essa pergunta é feita aos professores da rede pública, apenas 32% admite que a maioria dos estudantes estão engajados com as atividades. E como eu apresentei para vocês lá no vídeo Presente Remoto da Educação, muitos estados já têm planos de retorno, inclusive possuem datas de quando esse retorno às atividades presenciais ele deve acontecer. Ô Enzo, corre aqui que teu professor colocou vídeo. Nossa, só 10 minutos? Como é que a pessoa tá em casa e tem coragem de passar uma semana para gravar um vídeo de 10 minutos? Ai, sinceramente. Toma, vai, termina logo. Outra pesquisa que eu também consultei foi uma pesquisa de um grupo de estudos sobre política educacional e trabalho docente gestrado da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi realizada entre 8 a 30 de junho. E essa pesquisa foi realizada com mais de 15 mil professores de diversas partes do Brasil, sendo todos da educação básica pública. E essa pesquisa ela é bem interessante porque quem acompanha aqui o canal lembra que lá no início da pandemia eu falei como a questão do letramento digital dos professores
é um problema para esse período de educação remota. De acordo com a pesquisa do Gestrado, 28,9% dos participantes afirmam possuir facilidade com o uso de recursos digitais. E esse quadro de dificuldade, ele se acentua para as pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma formação para lidar com essas demandas digitais. E vale lembrar que alguns estados, alguns municípios, antes de colocar as demandas de ensino remoto, promoveram a formação dos professores para lidar com essa realidade. Mesmo que rápido, algumas cidades, estados fizeram isso. Ainda sobre a demanda do ensino remoto, mais da metade dos participantes da pesquisa admitiram não se sentirem seguros para darem aula não presenciais. Lá no início da pandemia, ainda em abril, eu coloquei para vocês que a disposição de eletroeletrônicos e de internet seria um obstáculo para os estudantes. Mas acreditem, não só os estudantes. Essa pesquisa, ela vem revelar que inúmeros professores também enfrentam esses obstáculos. Nessa pesquisa do Gestrado, 83% dos professores admitem ter os recursos necessários para dar conta das demandas de ensino remoto. Porém, desse número, metade admite compartilhar equipamentos eletroeletrônicos com pessoas que convivem em seu lar. E sobre a saúde emocional de nós, professores e professoras, eu acho que eu poderia fazer um vídeo só sobre isso, mas eu acho que desencadearia muitos gatilhos. Mas por aí vocês vão ter inúmeros artigos, pesquisas, estudos que apontam que a gente vai ter um panorama, na verdade a gente vem tendo um panorama que é bastante preocupante. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no vídeo, professores, vocês estão bem? Eu trago para vocês inúmeros dados estatísticos bem preocupantes acerca da saúde mental e psicológica da nossa categoria. E olha, essa pandemia ela só vai vir a agravar o que já era algo preocupante. Não dá para negar que dar conta das demandas profissionais e das demandas domésticas nesse período vem contribuindo para que a gente viva dentro de uma gangorra de emoções e instabilidades emocionais, que chega um momento que a gente fica assim, inerte, impotente, sem forças para dar conta de tanta coisa que aparece pra gente fazer. E nunca é demais lembrar que nós, professores, também merecemos bem-estar, porque a gente tem uma responsabilidade nas mãos muito grande, que é dar conta do aprendizado. E nesse período, muitos professores eles se sentem frustrados por saberem que o seu trabalho não está de acordo com o nível que costumava ser, até porque é outra abordagem. E dentre os inúmeros traços de personalidade que eu percebo que muitos professores possuem, é o perfeccionismo, é se cobrar muito. E isso, sem sombra de dúvidas, acaba pesando em nosso emocional. Relacionado ao aspecto emocional, a pesquisa da Nova Escola também buscou investigar esse aspecto. Apenas 8% dos professores afirmam que se sentem ótimos, enquanto 28% avaliam a saúde emocional como péssima ou ruim. 30% admite que a saúde mental está considerada como razoável. Sem falar que estamos bem longe de uma realidade de segurança sanitária que a gente nunca pensou que iria presenciar em nossa sociedade, né? Ter que estar tendo cuidado com o nosso asseio, tá de máscara sempre. E ainda temos que lidar, né, com essa incerteza do futuro, de como é que serão as atividades escolares daqui para frente. Aí vem a pressão dos pais, pressão de gestão escolar. Então, vejam que não é fácil. Vejam que é tudo um prato cheio para que a gente facilmente desenvolva a síndrome de burnout. E a gente precisa falar sobre isso. Oi, tudo bem? Então, eu convoquei essa reunião com vocês gerentes regionais para colocar algumas questões, né? Já fazem 2 meses que a gente começou isso, eu tava tendo umas ideias aqui, né? Porque eu acho que o que tá sendo feito é pouco, né? Os professores estão desocupados, eu estou em casa, né? Olha, desculpa, tô em casa, então agradeço, inclusive, a disposição de vocês, né? Tô escutando, inclusive, um choro de criança, desliga aí o microfone, por favor, que eu quero que vocês escutem o que eu tô falando. Então, o que eu tava pensando? A gente podia, né, obrigar os professores a fazerem como as escolas particulares, né? Fazerem transmissões ao vivo, né? Eles estão em casa, então não tem desculpa pra isso, né? Então, é isso. Não tô aberta a questionamentos, eu
tô aqui só pra dizer que isso tem que ser feito, tá bom? Facilmente a gente vai encontrar vídeos de professores que estão se esforçando, se dedicando, inclusive arriscando sua vida ao sair de casa para entregar atividades na residência dos estudantes. E eu fico muito preocupado com essa forma heróica que a nossa profissão ela é colocada, porque, sem sombra de dúvidas, não é saudável. E ela revela ainda uma face de um estado, de um país que negligencia a educação. Porque acreditem, não é só na pandemia que nossa categoria faz sacrifícios, não. Principalmente na educação pública, nós professores, a gente muitas vezes tem que financiar o nosso próprio serviço, sabe? E eu fico vendo por aí meios de comunicação levando a imagem do professor de uma forma heróica, que eu não discordo, é um tanto que heróica. Só que essa visão romantizada ela é muito problemática, né? E eu não vou cansar nunca de parabenizar todos os professores que nesse momento estão altamente empenhados com garantir o mínimo para os estudantes. Realmente é incrível o quanto o amor pela profissão faz profissionais colocarem a vida em risco. Mas cuidado, porque tem limite e a gente precisa se colocar como prioridade, precisa se cuidar, porque a gente não pode cair nesse romantismo de amor à profissão a todo custo. Isso é muito perigoso. Eu sei que nem todo mundo tem o perfil que eu tenho, de morar só, ser solteiro e não ter filho. E aí é onde eu fico preocupado, porque eu tenho várias amigas que são professoras e também são mães. E para elas vem sendo extremamente cansativo, porque grande parte dessas minhas amigas, elas têm que dar conta da demanda do trabalho de madrugada. Porque é o único horário possível de planejar, de pesquisar, porque infelizmente a gente ainda vive num país onde grande parte das mulheres elas são abandonadas durante a gravidez e dar conta das demandas de criar filho acaba sendo uma atribuição exclusivamente da mãe. Então, num país como o nosso, altamente machista, as mulheres professoras nesse momento elas estão se desdobrando muito. E o que mais me deixa, assim, preocupado, dizer, meu Deus, em que mundo estamos? É que em meio a tudo isso, né, inúmeras secretarias de educação, como aqui da Paraíba, tiveram a brilhante ideia de colocar formações nesse período, né? Se não bastasse o tanto de coisas que a gente tem que fazer, ainda tem que dar conta de formações online, onde você, basicamente, passa um turno todo sentado na frente do computador, enquanto uma pessoa lê slides. É difícil saber que, nesse contexto, muitas das atividades que eu preparo, muitos estudantes nunca vão ter acesso pelo fato de, não é que não querem, é que não tem acesso, não tem computador em casa. Muitos nesse momento estão quase que sem comida. Então, você imagina o quão frustrante é ser um professor que reconhece todas essas desigualdades sociais que nosso país possui e pensar o quão abismante vai ser a desigualdade após esse período de pandemia, porque não subestimem, muita gente não vai voltar para a escola. E claro, vocês que estão assistindo, que são professores, comentem aqui no vídeo que vocês vêm vivenciando nesse momento, porque eu sei que não vem sendo fácil. Entretanto, eu quero reforçar que vocês devem ser gentis com vocês, reconhecer os limites, porque a sua saúde ela também importa. Não dá para ficar bancando super-heróis sempre e se colocar em segundo plano, porque a nossa saúde ela não tem preço. No mais, procurem ajuda profissional, procurem cuidar, procurem desabafar com pessoas próximas, porque eu acredito que sempre vai ter alguém disposto a acolher e tentar confortar você nesse momento que não vem sendo fácil pra ninguém. Até a nossa próxima aula aqui no Delta Drag.